Olá, seguidores e ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a Vertente Tecnológica. Hoje, na Vertente Tecnológica, vamos falar sobre a Keynote da Apple. Fica aí para ouvir estas notícias e muito mais. Bem-vindos ao episódio número 9, um episódio extra, um episódio no rescaldo da Keynote da Apple. E hoje tenho aqui uma convidada especial, a minha esposa Fabrícia Botelho, que está aqui presente comigo também para que ela assistiu juntamente comigo o evento da Keynote, assistimos juntos, tomámos juntos notas do que é que foi acontecendo e pronto, ela hoje está aqui comigo também para dar a opinião daquilo que ela achou das coisas que foram apresentadas. E vamos já passar à primeira coisa que Tim Cook apresentou, ou neste caso mencionou, foi a questão do Apple Car Family. O Apple Car já havia na versão normal, que já é muito utilizada nos Estados Unidos, só que tinha só a condicionante de ser um cartão para uso pessoal, ou seja, mais ninguém tinha acesso às transações ou fazer tipo pagamentos, porque aquilo era um cartão, como hoje em dia a gente usa nas nossas contas pessoais, que cada um tem a sua conta, cada um tem o seu cartão, e aqui no Apple Card não era diferente. O que ele foi agora apresentado foi a questão do Apple Card Family, que permite ter agora um agregado de 2 administradores, ou seja, 2 pessoas poderem gerir neste caso o grupo familiar, e permite também fazer uma partilha com outros restantes membros da família, poderem também determinar plafons, controlar gastos, transações em cada operação. Daquilo que posso dar da minha opinião, acho que já tarda eles terem implementado esta questão. Por acaso posso levantar a questão porque é que até hoje esta questão nunca tinha sido implementada, visto porque o Apple Card não tenho ideia há quanto tempo existe, mas também não é uma coisa que tenha propriamente 2 ou 3 meses. O Apple Card já é uma coisa que existe há muito tempo e acho estranho por acaso a Apple nunca ter implementado esta questão até à data de hoje. Mas como se costuma dizer, mais vale tarde do que nunca. E pronto, esta foi a coisa que eles mencionaram. Agora realmente esta questão do grupo familiar poder-se ou seja, isto basicamente vai criar também uma espécie de educação, porque se a gente tiver no nosso agregado familiar filhos, vai permitir também haver um maior controle, poder passar uma educação, uma literacia financeira neste aspecto, poder passar essa mensagem, ou seja, juntos como família, juntos como grupo, haver essa partilha, haver esse controle e haver uma melhor gestão, ou seja, isto vai um bocado de encontro àquilo que já acontece nos dias de hoje, por exemplo, com os bancos digitais, em que temos em tempo real, a toda a hora, o controle das nossas finanças, de saber para onde é que foi, para onde é que não foi. Só que, pronto, no caso do Apple Card, como era uma coisa pessoal, só uma pessoa tinha acesso, que era a pessoa detentora do cartão, não havia essa história, ou seja, aquilo que a gente partilhava com as outras pessoas era de boca, né? Não havia essa partilha assim. Isto já vai permitir realmente haver um agregado maior, um controle maior, por exemplo, numa casa que tenha com vários membros filhos, irmãos, sobrinhos, que possam compartilhar da mesma casa, assim poder também juntos poderem haver o controle e a partilha de finanças. O que é que tu achaste desta apresentação por parte do Tim Cook em relação ao Apple Card Family? Eu achei interessante, já é visto da Apple que cada vez mais eles querem abranger mais o uso do agregado, ou seja, daquele conjunto do grupo de partilha. E uma das coisas que foi falada que achei muito interessante é porque nos tempos de hoje os jovens
todos têm que ter ali um certo plafond, em vez de ficar pedindo dinheiro aos pais. As chamadas mesadas. As mesadas, exato, ter direito a ter um valor significativo que fosse para gastar. E achei interessante a iniciativa do Apple Car Family, pelo fato de jovens a partir dos 13 anos já ser possível abrir uma conta na Apple Car. Olha, e ser integrado nesse novo pacote, né, da divisão de famílias. E é uma forma tanto de dar uma certa ensino, como é que é a parte das finanças, a gestão daquele valor que é dado Neste caso até acaba por criar também, na questão dos filhos de menores de idade, também uma certa responsabilidade de saber que eles também fazem parte de algo Exato. tão importante nos dias de hoje Exato. numa casa, né? E uma das coisas que foi falada foi isso, é que desde cedo mostrar aos mais pequenos, ou seja, aos mais jovens, o que é um controle financeiro, uma gestionar aquele valor. Então achei muito interessante. E agora, tanto um pai como uma mãe, além de poder dar essa liberdade aos filhos de terem, os mais jovens, de ter esse valor, também conseguem, de antemão também, fazer um certo controle no que ele está a gastar, onde está sendo utilizado esse valor. Então achei bastante interessante essa iniciativa, que acaba por abranger todos. Não fica só destinada ao pai ou à mãe ser os responsáveis por a gestão do valor, mas também acabar por introduzir os filhos nesse sistema. Isto aqui é até vem de encontro àquela polémica também recente que eles até criaram bem há pouco tempo, a questão do controle parental. Sim. Tinha sido noticiado há pouco tempo que eles tinham feito esse reforço e até passaram algum tutorial no site oficial nessa questão do controle parental, e é engraçado que acaba por vir isto pouco tempo depois. Isto é uma coisa que foi anunciada há uns meses atrás, que foi feito esse tutorial, e agora isto veio de encontro, ou seja, eles cada vez mais estão-se a perceber que em muitas ocasiões houve algumas barracadas que foram feitas por não haver esse controle, ou por as pessoas não saberem que havia essas ferramentas, e se calhar através da própria App Store ou de outra forma qualquer era gasto dinheiro de forma errada. Exato. E assim, com esta ferramenta vai permitir que haja um maior controle. Sim, por parte dos pais, sim. Prontos, este em relação ao Apple Card Family foi isto que foi falado. A seguir foi apresentado finalmente as AirTags, uma coisa que já andava a ser rumorada há muito tempo. Já há muito que se falava, mas já sabia que praticamente estava para chegar, porque nas últimas betas que foram lançadas no iOS, através da aplicação Encontrar, no Find Me, Sim. já estava lá esta parte mencionada, ainda de uma forma muito superficial, mas já estava lá essa parte, então já se previa que era uma questão de tempo que eles iriam apresentar isso. E pronto, foi finalmente apresentado os AirTags. Este é nada mais um pequeno dispositivo em formato de uma moeda, que vai permitir encontrar vários acessórios justamente dentro desta aplicação do Encontrar ou do Find Me, conforme o país que está com este nome. E como é que isto funciona? O AirTag envia um sinal de Bluetooth seguro que pode ser detectado pelos dispositivos da rede Encontrar, né, através deste aplicativo Encontrar, que estão por perto. Estes dispositivos enviam a localização do AirTag para o iCloud e só precisa de abrir o aplicativo Encontrar e ver o objeto perdido no mapa. Todo o processo é anónimo e criptado e protege também a privacidade, que é uma coisa fundamental nestas questões. E é tão eficiente que não precisa de nos preocuparmos com a autonomia da bateria, porque essa é uma das coisas, por acaso, que não estava a ser apresentado, por acaso era uma das coisas que eu estava a questionar, e eles nesse aspecto não foram assim tão claros na apresentação, onde eu tive depois que mais tarde ir ao site oficial da Apple para ver como é que era esta questão da autonomia. Eles têm um modo perdido, que é a forma mais fácil de encontrar então, as coisas onde a gente pode agregar estes AirTags, que pode ser uma mala de viagem, uma mala de escola,
uma chave do carro, uma chave de casa, aquilo depois é encaixado numa espécie de um chaveiro, de algo que a gente possa acoplar nas nossas chaves, de forma a aquilo basicamente ficar visível e ficar fixo também, de forma a também não se perder. Podemos colocar então os AirTags no modo perdido para receber então uma notificação automática e assim que for detectado pela rede, tal como acontece com os outros dispositivos da Apple, então configura-se os AirTags para partilhar os dados do contacto para quem o encontrar. A pessoa só precisa de tocar nele com o smartphone, como se fosse o Apple Pay, usando aquela tecnologia do NFC, e a mesma permite que é a mesma que permite os pagamentos, ou seja, aquilo basta só encontrar, encostar neste caso, e dá a informação de que o objeto foi encontrado, ou seja, é um método que eles arranjaram mais prático, não é só chegar perto e já está, não, aquilo requer toda esta operação para ele certificar-se que efetivamente o produto foi encontrado. A localização dos AirTags só é conhecida por nós próprios, ou seja, só nós é que controlamos essas informações e os históricos também não ficam guardados. Os dispositivos comunicam a sua posição e também permanecem anónimos e os dados são totalmente encriptados, ou seja, totalmente seguro, não havendo vazamento de números de série nem nada dessas coisas como normalmente costuma acontecer. Nem a Apple, é a informação que também foi encontrada também lá no site, assim mais em pormenor, nem a Apple conhece o local onde está o AirTag, ou seja, ou nós encontramos, porque se a gente quiser ligar para o apoio da Apple para saber onde é que está as AirTags, chapéu, não temos essa informação. E nem eles sabem nem sequer a identidade do dispositivo para ajudar ao controle, ou seja, isto é mesmo pensado ao pormenor para não haver mesmo fuga de informação. O AirTag foi concebido para evitar monitorizações indesejadas, ou seja, que é justamente para não passar dados a terceiros. Se o AirTag de outra pessoa for parar às nossas coisas, o iPhone detecta que leva consigo e envia-nos um alerta, ou seja, para identificar que aquilo está a ir com outra pessoa e não connosco próprios. Ou seja, é uma forma de manter mesmo a informação, ou seja, é uma forma que eles arranjaram de saber que aquele dispositivo pertence à própria pessoa que o comprou e não a terceiros. Caso a gente não encontre ao fim de algum tempo, o AirTag então emite um som de aviso sonoro para saber onde é que ele está. Se tiver com outras pessoas que também tenham AirTag, por exemplo, nos transportes públicos, por exemplo, ou sei lá, no metro, comboio, outra coisa qualquer, não há problema, porque os alertas só são ativados quando o AirTag é afastado do seu proprietário, ou seja, exatamente isto que eu ainda agora mesmo acabei de falar. A pilha, segundo a Apple, diz que aquilo tem cerca de uma duração até de um ano. Eles até dizem lá que pode durar até mais de um ano, mas se calhar na melhor das hipóteses também, consoante a utilização, pode durar até um ano. E outra coisa que eu também, enquanto estava, não sei se também reparaste no mesmo, quando estava a ser apresentado, não mencionar essa questão de se era substituível, se não era substituível. Ou seja, ficámos com essa dúvida que depois mais tarde fomos pesquisar e eles de facto mencionam lá que é facilmente substituível. Acredito-se que aquilo deva ser do tamanho daquelas pilhas que são usadas nos comandos de televisão das operadoras. Ou até mesmo os relógios, as mais pequenas. Os relógios ou algo assim do género. E diz que é perfeitamente substituível, porque eu tenho conhecimento que empresas que usam este género de AirTags, ou seja, empresas concorrentes, que quando a bateria acaba, simplesmente aquilo é para jogar fora. Tem que se comprar um novo AirTag para se poder usar. Neste caso, a pilha é substituível, a gente pode manter à mesma os mesmos AirTags. O iPhone vai emitir um pop-up, da mesma forma quando a gente mete uns AirPods ou algo do género, que aparece aquele pop-up, de bateria. aparece que está na altura de ser trocado, então a gente talvez tenha que se deslocar, não sei se uma assistência autorizada para fazer esse trabalho, caso a gente não se sinta-se confortável para o fazer, mas se calhar se aquilo for conforme eles dizem que é fácil de substituir, aquilo provavelmente é só abrir, ter a pilha à mão, trocar
e está feito. Também foi feito a referência que tem a certificação IP67, salvo erro, que dá-lhe a resistência à água porque isto provavelmente até pode cair ao chão, uma coisa qualquer, e se tiver de chuva, quer dizer, se aquilo não tivesse essa proteção também apanhava água e o dispositivo acabava por perder o efeito para o qual foi concebido, ou seja, até foi bom eles terem colocado essas AirTags. Ias a dizer alguma coisa? Sim, ia dizer que até é bom que tenham com essa certificação, porque com o intuito é colocar em objetos. Se colocares numa mala, exemplo, vais andar, começa a chover de repente, por exemplo. Não faz sentido colocarem num acessório que apanhe um pingo de chuva, um pingo de água e aquilo vai logo a vida. Não, e até mesmo, por exemplo, se tu tiveres um AirTag numas chaves do carro ou nas chaves de casa, também nem sempre a gente tem aquilo no bolso. Muitas vezes a gente, por causa de estar a carregar qualquer coisa, um saco de lixo ou algo, a gente costuma ter até as chaves na mão. Eu, por exemplo, eu falo por mim, quando saio de casa e dirijo-me para o carro para ir trabalhar ou para ir para outra coisa qualquer, eu às vezes vou ali com o telefone na mão, vou com a carteira e não sei o que, e vou com as chaves. Ou seja, as chaves vão ali na minha mão, mas vão expostas. Se estiver a chover, acaba por levar com água. Por isso até foi bom eles terem colocado essa certificação, que assim dá-lhe essa resistência e não dá azares nenhuns. Por fim, o preço foi mencionado, pelo menos cá em Portugal. Estamos a falar que vai custar 35 € cada AirTag e um pack de 4 unidades vai custar 119 €, ou seja, é como se a quarta unidade houvesse ali um bom desconto, porque se a gente multiplicar 35 por 3, por exemplo, dá 100 e poucos euros. Ou seja, ali a quarta unidade fica como se fosse meia dúzia de euros. É como se quase a quarta unidade fosse ali quase de borla, que não é bem o caso. Mas por acaso os preços, na minha opinião, até estão bastante convidativos. Vai-se questionar realmente a utilidade disto ou não. Agora depois talvez nos primeiros feedbacks que vão chegar quando isto começar a ser vendido, é que se vai ver realmente se vai ser porque muita gente se questionou, que já se andava a falar das AirTags há muito tempo e que estava-se a criar um grande festival à volta das AirTags, e no fim estava-se tudo a colocar a questão se até que ponto é que isto realmente era efetivo, se não era efetivo, se tinha utilidade, se não tinha utilidade. E então, pronto, acho que vamos ver então nos primeiros tempos qual é o feedback que isto vamos receber por parte das pessoas que querem começar a comprar. A gente até por acaso os dois tínhamos estado a falar que era interessante a gente comprar isto, até mesmo por causa da miúda, de ter, por exemplo, ela para ir para a escola, ter assim alguma coisa na mala, ter uma certa segurança, a gente também poder controlar, se caso roubarem, por exemplo, a mala, a gente poder rastrear onde está a mala, por exemplo. E um detalhe muito importante e que a gente não tem que frisar aqui, que é bom para quem está a ouvir este podcast ter essa informação, é que isto só vai funcionar para a linha 11 e para a linha 12 dos iPhones, ou seja, tudo o que seja para trás disto não é compatível, não vai funcionar. O que é que tens a dizer nestes AirTags que tanto se fez este festival e que finalmente foram apresentados? É bastante interessante, porque até como disseste, em relação à miúda, por vezes, ou seja, crianças pré-adolescentes, têm a cabeça virada para a lua, esquece das coisas, está sempre a perder as coisas. Colocar um dispositivo desse género na mochila da escola ou numa outra coisa qualquer que tenha um certo valor, ao invés de perder tempo e rodar toda a escola à procura do dispositivo, ter algo que lhe facilite encontrar, é interessante. E até mesmo nós estamos a falar mais a nível de malas de viagem, chaves, mas também tem a possibilidade até de possivelmente colocar num carro, muitas vezes, ou seja, quem não tem garagem e tenha que deixar o carro na rua. Às vezes deixas o carro no sítio e não lembras onde é que está, ao invés há quem acione aquele alarme sonoro estridente de encontrar o carro, há quem tem um dispositivo desse no próprio veículo. Não, agora, é mais fácil de encontrar. Por acaso agora estás a levantar uma questão que eu ainda não tinha pensado, porque se tu bem sabes, existem empresas que vendem aqueles GPS tracker que é para colocar nos veículos. Infelizmente é muito usado no Brasil por causa dos furtos, por causa dos roubos que existem nos veículos, e que se compra esses GPS que são colocados num sítio não visível. Sim.
de forma que se o veículo for roubado, a pessoa poder rastrear. Isto aqui poderá ser até um bom substituto e que isso até bem mais É barato. bem mais barato, mais em conta. Num caso de uma família que as duas pessoas têm um automóvel e tenham também os filhos, um pack de 4 unidades, ao invés de só limitar-se às chaves, pode-se colocar em outros equipamentos, outros aparelhos. Sim, isto carros. aqui tendo o formato que tem e da forma como é colocado, é o que tu disseste. Isto dá Para N coisas. N coisas, desde chaves de casa, das chaves de Carteiras, carro, carteiras, malas a tom de viagem. Isto vai ser muito útil para quem No aeroporto. viaja muito, por exemplo, muitas vezes quem não se deparou. Eu lembro-me que a minha mãe já aconteceu isso, por exemplo, de uma mala se ter perdido. Isto é fundamental, por exemplo, a partir dali poder já contestar à companhia a dizer assim, olha, a minha mala está aqui, eu preciso dela de volta. E isto até vai facilitar a companhia a poder localizar a mala mais facilmente sem ter que ela ir ter que parar a outro país, como também já ouvimos relatos de malas que por engano foram parar a outro país e que a pessoa teve que esperar ali uma semana que a mala voltasse, justamente porque não havia esta ferramenta. Esta ferramenta, se calhar, para esse tipo de casos, se calhar vai ser... Isso e até documentos. Não te lembras da viagem também que perdeste todos os teus documentos? Por exemplo, se eu tivesse uma AirTag, por exemplo, naquela bolsa das moedas, se a carteira, como foi-me roubada... Encontravas. Pelo menos pelo documento, não pelo dinheiro. O dinheiro é de menos, Sim, mas sim, pelo sim. menos os documentos. Sim, naquela altura o que me deitou mesmo por terra foi mesmo os documentos. Aqui na por cima tinha lá tudo, tinha passaporte, tinha na altura o chamado bilhete de identidade, que ainda não era o cartão de cidadão, tinha cartão de contribuinte, tinha lá tudo, ou seja, eram os meus documentos todos e que eu tive que dar baixa daquilo tudo e ter que fazer novamente, justamente porque se calhar não tinha uma ferramenta destas que não é para... pudesse, então achas que no teu ponto de vista então isto será útil e que Sim. até terá procura? Sim, bem utilizado e com o intuito correto. Ou seja, atenção, foi citado até mesmo na notícia. Isto aqui não é para andar a rastrear pessoas. Sim, sim, É para sim. rastrear objetos e coisas. Mas sabes como é que é a imaginação humana? Isto vai Foi dar uma asas das a muita coisas que coisa. foi falada, não é para que andar a rastrear pessoas. Claro que sabemos que vai ter pessoas mal intencionadas que vão utilizar. Mas uma coisa que foi interessante que foi falada é que se a pessoa, seja tu, André, tens um AirTag e eu não faço parte da tua família, um exemplo, mas tem um iPhone. Se tu colocas, por alguma questão, nas minhas coisas, um AirTag teu, vai disparar no meu iPhone, ou seja, atenção que é para só quem tem iPhones. Exatamente. Vai disparar a dizer que tem esse dispositivo, ou seja, já cai por terra o rastreio da pessoa em questão. Justamente. Aliás, eu acho que isso foi justamente criado para não dar asos a que Más seja usado para intenções... Fim errado. Para o fim errado. Exato. Exatamente. Mas para nessas coisas de encontrar bens e até mesmo veículos e outras coisas mais, acho super interessante e bem utilizado, acho que vai dar muito bem. Pronto, olha, vamos aguardar então o que é que isto vai dar. A seguir, foi apresentada uma coisa que eu sinceramente não tinha visto em rumores em lado nenhum, nem tão pouco estava à espera, apesar que o logotipo do evento em si mostrava cores, mas essas cores vamos falar agora mais tarde do que é que isso significa, mas também poderia-se dizer que mesmo aquilo que foi apresentado, aquilo que eu vou falar a seguir, poderia também ter traços das cores que estavam no logotipo Sim. do evento. Mas não era algo que eu tivesse ouvido falar, nem se especulava que isso pudesse acontecer, que foi apresentada, ninguém estava à espera, de uma nova cor do iPhone 12 e do 12 mini. Ou a cor roxa. O que é que tu achaste daquilo? Eu já quero trocar o meu telefone. Eu quando vi o roxo eu pensei logo, pronto, estou feito ao vivo. Não, mas por acaso é um tom, achei um tom assim, aquilo parecia-me que é mate, assim meio É um lilás fosco. fosco, aquilo Não é um roxo vivo. É assim, é a buscar um pouco do tom do iPhone 11 versão roxa, porém ligeiramente mais escuro. Pouca coisa. Mas achei a cor mais presente Sim. do que aquele, por exemplo, que tu tens. Aquele cor roxo que tu tens é algo assim muito... É baço. A cor parece estar a fugir, não Sim. é uma cor presente. Exato. Aquele ali achei, pelo menos isto visto de imagem, né? Não temos o telefone em mãos para poder ter essa percepção, mas daquilo que eu vi de imagem pareceu-me que é uma cor mais viva.
com um contraste mais presente e que vai de encontro a toda a linha que foi apresentada do doce, justamente com essa intensidade e com essa nitidez de imagem, que tem aquele traço fosco, meio coisa, mas achei uma cor interessante. Não sei se foi para completar a gama que eles já tinham. Talvez tenha sido pedido. Se foi para ir de encontro àquilo que vamos falar daqui a seguir, que foi uma das cores que foi apresentadas, ou então se foi uma cor realmente, como tu disseste, pedida ou algo do género. Pedida, de certa forma, aquela cor, não acredito. Eu acho que, na minha opinião, foi para complementar justamente daquilo que vamos falar daqui a pouco, para eles então terem uma coisa mais uniforme entre todas as gamas de produto, desde iPhones, por aí fora, para ter tudo padronizado. Até porque de um produto que a gente vai falar a seguir, justamente por causa destas cores, o padrão também se manteve, ou seja, acho que eles arranjaram aqui uma forma deles tentarem padronizar isto. Pronto, em relação a isto não há assim muito mais a falar. Uma coisa também já se falava em rumores, e que é uma coisa por acaso que a mim me diz respeito, foi anunciado o Apple Podcast de subscrições. Ou seja, isto foi apresentado então este programa em base de subscrições que vai permitir aos ouvintes de podcast, tal como vocês, tal como eu, porque eu também sou ouvinte de podcast, ajudarem, neste caso, o suporte aos seus criadores favoritos. Ou seja, tal como eu, por exemplo, tenho no meu podcast, na página do Anchor, eu tenho lá uma secção que a gente clica, que é mesmo chamado suporte, em que a gente pode escolher uma mensalidade ou uma coisa semestral ou uma coisa anual para a pessoa poder suportar e ajudar o meu trabalho. E isto foi justamente aquilo que a Apple criou, foi algo de subscrição que permite quem está a ouvir que sigam um podcast, um canal de podcast favorito, incentivar com este valor extra, que é como se fosse um pagamento de ordenado, basicamente. Isto vai ser com base então numa subscrição mensal que é padrão, ou seja, isto vai, quando a pessoa subscreve logo em padrão, vai ser logo por mensalidade, mas também pode ser anual caso o criador, quem está a criar o podcast, pode ativar essa opção ou mudar essa opção, ou ativar neste caso, para dar a oportunidade também à pessoa de querer mudar isso, porque pode até preferir pagar de uma só vez. Pagar de uma só vez, não é de uma só vez, mas pagar uma vez ao ano sem ter que estar a preocupar todos os meses a ter que fazer esse valor, sim. Dispor, ou ter que pensar que todos os meses tem que separar dinheiro para essa questão. Este programa estará disponível em 170 países e regiões e vai permitir então aos criadores de conteúdo, com base neste programa Premium, disponibilizar então conteúdo adicional, vai permitir não ter anúncios, vai ter acesso antecipado e acesso exclusivo, ou seja, isto basicamente é aquilo que a gente já vê no YouTube na questão dos membros. Sim. Que permite a quem está ao criador dos vídeos ter uma secção de membros em que quem faz esse pagamento mensal ter acesso a algo que não é disponibilizado normalmente para o restante público. Ou seja, isto é quase uma mistura entre aquilo que já existe em podcast e aquilo que já existe noutras plataformas, como, sei lá, não sei se a Twitch, por exemplo, tem, mas, por exemplo, eu sei que o YouTube tem essa questão dos membros, ou seja, eles pegaram aqui um misto de várias ideias para juntar numa só. No caso dos criadores de conteúdo, como neste caso é o meu caso, poderão se inscrever já a partir da data de hoje, a seguir à questão após o evento, eles já disponibilizaram o link para fazer então o acesso a se inscrever neste programa. Aquilo, salvo erro, o Apple Podcasters Connect, que é quem é criador de conteúdo pode então aceder a isto e registar-se então neste programa para então poder disponibilizar essa ferramenta a quem segue o seu canal. E será sujeito, após essa inscrição, um pagamento anual, ou seja, não é um pagamento único, é um pagamento anual de $19,99. Ou seja, um valor anual, eu não sei se isto depois em euros dará-se talvez uns 25 euros, mais coisa, menos coisa, de um valor anual que vai permitir então a pessoa ter acesso a uma panóplia de ferramentas, desde controlar quem está a ouvir, quem é que não está a ouvir, se é público feminino, se é público masculino,
e dado, ou seja, aquilo tem um conjunto de ferramentas e tem esta ferramenta que também depois pode ser ativada após este pagamento. Para além disso, já na atualização do 14.5, que será agora em breve disponibilizado, pelo menos segundo o que eles deram a entender no evento, que já na próxima semana essa atualização será disponibilizada, o aplicativo do Apple Podcast será totalmente redesenhado, com uma guia de pesquisa, ou seja, na barra de pesquisa, mais aprimorada, com acesso rápido aos top charts e categorias. Ou seja, isto aqui, o aplicativo em si vai ser totalmente redesenhado para criar... Isso também já acontece tanto no YouTube, no Netflix e por fora, que é redesenhar ao ponto de atrair ainda mais o público e facilitar a forma como é feitas as pesquisas para a pessoa chegar mais depressa àquilo que ela pretende. O que é que tu achaste deste lançamento? Sim, até foi falado que iam adicionar novos canais. Sim. Porque agora o podcast tem sido bastante utilizado. Ou seja, em todo o mundo o podcast tem sido bastante utilizado, então eles têm apostado cada vez mais no Apple Podcast. Vão fazer melhorias, vi que iam colocar novos canais que muitas vezes não está disponibilizado no Apple Podcast, pode estar em outras plataformas, então vai unificar e também ter disponível, que há quem opte, claro, por ter só o Apple Podcast, há quem utilize tudo, né? Spotify e afins. E plataformas mesmo com esse intuito. Mas achas que, por exemplo, esta ferramenta poderá ser muito importante a quem está a criar conteúdo? Sim, acho que sim. Porque é uma forma até mesmo de, como tu falaste, ter aquele controle, ter uma noção do público-alvo ouvinte daquele canal, se a pessoa está a gostar, ou seja, qual é o público, enfim, ou seja, está sendo mais afetado X pessoas dessa idade, então é uma forma até da pessoa apostar nos conteúdos com base nessas informações, e também é uma forma de ser ajudado. E esta ferramenta acaba por criar um estímulo a quem está a criar o conteúdo. Exato. Porque vai permitir não só a médio e longo prazo ter um retorno de todo o seu trabalho, como ao mesmo tempo cria um estímulo com esta ferramenta vai permitir a que a pessoa crie mais conteúdo de forma de acesso exclusivo, ou seja, em vez da pessoa já fazer aquilo que já fazia habitualmente, vai fazer ainda mais, só que esse mais pode ser separado para a questão de exclusividade, para entregar então para quem realmente dá esse apoio. Sim, e no acesso exclusivo pode até falar de questões que não é tema principal até do podcast. Pode ser uma situação que até foi pedida por algum subscritor. Uma situação muito específica que não vale a pena estares a perder tempo se calhar num episódio normal. Exato. E nessa parte do exclusivo pode ser falado e aí já encontra aquele pedido, ou até mesmo naquele acesso exclusivo, um assunto que não seria tão importante para muitas, acaba que naquele acesso exclusivo, como o círculo pode ser menor de ouvintes, nesse caso, e de encontro, e até mesmo ali criar ali uma forma de debate ou discussões exclusivas para este canal fora do foco principal. Olha, eu pelo menos naquilo que me diz respeito, como criador também de conteúdo, fiquei feliz por ver que, por exemplo, uma empresa como a Apple tenha tomado essa iniciativa também para criar concorrência às demais e é um estímulo para eles. Aliás, eles mencionaram, o próprio Tim Cook mencionou isso na apresentação. Fiquei mesmo feliz que eles criaram realmente um estímulo e deram uma maior atenção, porque eles também se apercebem que os podcasts é uma coisa que está a ter grande procura e que está a ser usada em todo o mundo, e está a ser bastante mesmo em todo o mundo, e fico contente por ver uma empresa como a Apple a dar um foco maior, e vamos ver como é que as coisas vão correr daqui para a frente em relação a isso. Uma pequena referência que também foi falada pelo próprio Tim Cook também na apresentação, e para quem é seguidor, tal como nós, do Apple TV+, do Apple TV Plus, foi disponibilizado o trailer para a segunda temporada de Ted Lasso, que, segundo o trailer, será a 23 de julho. O
que é que tu achaste disto? A gente já está em pulgas, não é? Já. A série em si, assim que acabou, já ficamos logo ali a pesquisar e saber qual eram as expectativas do lançamento da segunda temporada, e ter agora uma data já dá aquela comichão de querer assistir. Para quem não está por dentro do assunto e não querer dar grandes spoilers, a história conta de um treinador de futebol americano, que é aquele chamado de rugby, que foi contratado para treinar um clube de futebol 11 na primeira divisão inglesa, por uma empresária que estava-se a separar do marido e que se queria vingar porque aquilo pertencia ao marido. Sim, o clube, foi ele é que era o dono. Na separação. E na separação ficou que ela ficava com aquilo, e então ela, para querer se vingar, porque sabia que aquilo era uma grande paixão do marido, ou do ex-marido neste caso, quis se vingar. Então a forma que ela achou era contratar um treinador que não percebesse nada do assunto para poder afundar aquilo. Só que a gente depois percebe mais tarde que as coisas começam a mudar em relação a isso, e agora estamos com grande expectativa em ver, porque a gente sabe como é que ela vai começar por conta da forma como ela acabou, e estamos extremamente expectantes para ver o que é que vem aí da segunda, porque realmente aquilo tem, e temos visto mesmo as notícias, que eles têm ganho prémios atrás de prémios, eles têm atores fantásticos e que têm dado uma vivacidade àquela série de uma forma extraordinária, e vamos aguardar para ver então o que é que vem em relação à segunda temporada. Um dispositivo que foi apresentado, que eu estava com muita expectativa, visto que eu tenho a da primeira geração, foi agora apresentada a segunda geração da Apple TV 4K. A gente tem a da primeira geração, agora foi apresentada a segunda, que agora traz outro processador, o A12 Bionic, salvo erro que a gente tem o A9, que já se notava, segundo algum feedback, não foi uma coisa que a gente soubesse, porque a gente por acaso não fazia uso daquilo. Quiçá, se a gente decidir comprar esta segunda geração, quiçá se a gente não tira partido disso, mas o feedback que eu tinha tido é que já havia jogos, porque ela suporta o arcade, a plataforma arcade da Apple, e havia jogos por conta daquele processador que já não davam tanta resposta, ou seja, dava ali uns frisos, engasgava-se um bocadinho, e ela, apesar dela ter o arcade, não tinha assim resultados tão satisfatórios em jogos mais complicados. Então, nesta segunda geração, puseram então o A12, que é um processador de há 2 anos, porque agora foi apresentado nos iPhones 12 o A14, por isso estamos a falar de um processador de 2 gerações atrás. No iPhone 10... 10S, acho que foi no 10S. No 10S que eles implementaram este A12, que é um telefone que ainda está aí para as curvas, e que tem ainda suporte para durante muito tempo, que tem uma potência brutal, e por isso numa box daquelas acredito que agora sim, com este processador, já vai poder tirar grande rendimento por parte do arcade. Eles não fizeram essa menção, mas tendo o Apple TV Bluetooth, em princípio dá para, por exemplo, emparelhar lá se calhar um comando. Sim. E poder se calhar jogar algum jogo específico que seja bom, por exemplo um jogo de carros ou uma coisa qualquer que dê para tirar partido, ou um jogo de futebol, se aquilo lá tiver, por exemplo, porque eles estão a fazer uma grande aposta. Tivemos informação de há coisa de 1 ou 2 semanas atrás deles terem colocado na plataforma do arcade 30 novos jogos, ou seja, eles não só enfiaram isto no pacote do Apple One, ou seja, eles implementaram, e nota-se que as notícias que têm saído em relação ao arcade, que eles têm tido uma grande aposta, e eles fizeram essa referência na apresentação da Apple TV. Sim. Falaram várias vezes no coisa, até mesmo a imagem que estava na televisão tinha lá o símbolo do arcade. E a própria engenheira que estava a fazer a apresentação mencionou o arcade várias vezes. Eu só fiquei na dúvida pelo facto de ela não ter mencionado a questão do emparelhamento do comando, se dava ou se não dava, mas à partida sim, é possível. Para estar a falar tanto no arcade, é que a aposta passa também por isso. Não é com o comando da própria box vais conseguir jogar alguma coisa de jeito. Mas a grande novidade, para além de tudo isto que falámos até agora aqui, foi o novo comando totalmente redesenhado, que já traz nesta segunda geração, que a gente já gritava por uma mudança nesse sentido,
visto que a ideia foi boa na geração daquele que a gente tem, mas na execução foi péssimo, porque o touch daquilo é horrível, é super sensível. A gente basta colocar aquilo em cima do nosso peito enquanto estamos deitados na cama ou uma coisa qualquer, aquilo começa-se a mexer sozinho, quer dizer, aquilo é uma treta. Então o comando foi totalmente redesenhado num formato, não sei se chamou-te a atenção, num formato quadrado, as bordas quadradas, a imitar um bocado o iPod Touch, aquele iPod Touch antigo. Trouxe agora um botão Power, que era uma coisa que eu sinto falta neste comando que a gente tem, que não tem, ou seja, aquela única coisa que dá é para pausar, não dá para fazer mais nada, ou seja, a box fica em suspenso, não dá para desligar. Agora trouxe esse botão de força de poder ligar e desligar neste caso a box. E nesse mesmo comando houve duas coisas também que chamaram a atenção, que foi a roda, de nome ClickPad Táctil, que é o que vem substituir então esse touch que ainda agora reclamei, que traz não só botões físicos para mudar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, mas ao mesmo tempo também deixaram o touch, ou seja, ali há um misto entre o físico e o tátil. E também a outra coisa que chamou muita atenção foi aquele botão lateral que tem o símbolozinho do microfone, que é para supostamente chamar a Siri, como a gente usa hoje em dia, por exemplo, nos comandos das boxes Android ou mesmo nos comandos das Smart TVs, que já tem aquele coisa de microfone para, em vez de estarmos a digitar alguma coisa, podermos falar para o comando aquilo que a gente pretende procurar. A nível da box em si, agora traz um HDR mais com um melhor melhoramento na imagem. Trouxe ali um upgrade a nível do HDR, com imagens mais fluidas, cores mais realistas e pormenores mais nítidos. As versões mantêm-se as mesmas, 32 GB de ROM e 64 GB de ROM, que eram as mesmas da geração que a gente tem. Para a de 32 GB foi anunciado 199€ e para a de 64 219€. O que é que tu achaste desta box, do conceito, daquilo que trouxe e dos preços? A nível, o que mais me chamou mesmo a atenção, e por utilizar e passar muita raiva, foi mesmo o comando, a nível do comando mesmo, por ter aqueles botões de cima, baixo, esquerda e direita físicos, ou seja, tem que clicar, porque às vezes eu estava a utilizar esse e eu só queria arrastar de um aplicativo para o outro, e se dás ali um toque para além do normal, que aquilo é tão sensível, ele basta só encostar, já estava no sítio que eu não queria. Depois, a forma de fazer o andar para frente no episódio, por ser sensível, às vezes aquilo não respondia, ou quando respondia por demais, eu só queria andar 10, 20 segundos, aquilo mandava quase 1 minuto. Então, manter os botões físicos para a seleção, mais ter aquela roda tátil que vai ser utilizada, e o intuito dela foi para fazer então o girar para avançar o episódio. Olha, aí já é bem pensado. Resta saber se vai se manter a mesma sensibilidade ou não. Se às vezes só queres só rodar um bocadinho, só para dar um bocadinho, se aquilo não se põe a acelerar. Não, eu acho que com o intuito da roda, ou seja, dar meia volta, deve dar um certo número de avanço. Se deres a volta completa, deve andar ali mais qualquer coisa. Mas o intuito do botão mesmo físico para mim foi o melhor, porque lá está. Às vezes dava-me nervoso. Eu até desistia de ver aqui no quarto por conta de eu só queria selecionar um aplicativo e aquilo ia para de facto, outra coisa qualquer. o comando da primeira versão, da primeira geração, a ideia realmente, na teoria, foi muito bem pensado, mas na prática viu-se que aquilo foi um desastre autêntico. Por acaso este comando precisava de ser redesenhado. E quando vimos realmente, tu lembras-te que eu quase que saltei da cama quando vi aquele comando, finalmente, ou seja, eles terem mudado aquilo daquela forma é porque sentiram mesmo que tinham feito cagada na versão da primeira geração. Não, e sem falar que, por ser um comando com um certo tipo de material, aquilo era super escorregadio. Tu, se tiveres com a mão ali meia com creme ou isso, aquilo mandava-se para o chão e partia. Aquela parte do ecrã tátil, deste comando da primeira versão, a que nós temos,
É uma espécie de vidro. Aquilo fica ali uma espécie de um vidro, que havia também relatos de algumas queixas nesse sentido. E acho que aquilo que eu percebi agora, acho que mantiveram tudo em plástico. É um... Plástico mais premium, pronto, se assim se pode considerar. Sim, meio a imitar o alumínio e mais poroso, de forma sim. a agarrar melhor. Talvez a única coisa que eu achei aqui que eles poderiam ter mudado, mas a gente já sabe como é que é a Apple neste sentido, foi eles terem mantido a entrada Lightning no comando. A gente não percebe o porquê dessa situação. Ou seja, vem com o cabo à mesma, pelo menos, não retiraram isso, mas mantiveram a entrada Lightning para fazer o carregamento. Mas olha, estamos super entusiasmados com esta box que foi apresentada. Estou já desejoso para ver os primeiros reviews, para ver como é que é o funcionamento daquilo, ver se de facto como é que vai ela se comportar, por exemplo, no arcade, visto que também somos nós assinantes do Apple One, em que tem o arcade e a gente até... Eu por acaso só tenho um jogo no iPhone que uso do arcade, por acaso é um jogo muito bom, mas não tiro grande partido, e no entanto aquilo faz parte do pacote e não tiramos grande partido, e se calhar pela box era interessante ver até que ponto se calhar tem um comando que desse para aquilo, não sei se depois pode ser qualquer comando, se é tem só que das ser novas versões das consolas, tem que ser se tem um específico ou algo do género, ou seja, vamos ficar na expectativa, vou ver as primeiras reviews para depois logo decidirmos o que é que a gente vai fazer em relação a isso. Depois, realmente, a seguir é que tivemos um dos grandes destaques desta apresentação. Finalmente, após eles terem descontinuado o iMac Pro, que já se calculava que vinha daí um novo iMac, foi então apresentado o novo iMac com um novo design que eu fiquei a babar por aquilo. Que quem era utilizador do iMac, por acaso eu nunca fui, mas sempre acompanhei os iMacs e os designs, e eles até fizeram essa referência na apresentação da linha desde o primeiro até e realmente o design que eles apresentaram agora, lá está, agora puxando aquilo que estávamos a falar há bocado, mantendo o mesmo design dos outros dispositivos, neste caso do iPhone, dos AirPads e não sei o quê, ou seja, eles agora puseram um design completamente novo e idêntico àquilo que já se encontra nas outras linhas, neste caso dos iPhones 12 ou dos iPads. Traz agora 7 cores. Nos iMacs era sempre aquela cor padronizada. A prata. Aquela prata. A prata, acho que não sei se não era branco. Era um prata meio esbranquiçado. Era uma coisa assim. E só havia essa, ou seja, a pessoa não tinha opção de escolha. Era aquilo, era aquilo. Houve há uns tempos um que era preto. Tinha a parte... Ou era preto, um cinza... Um cinza assim meio escuro. Acho que sim, só a havia imitar isso. o preto. E era só restrito a isso. Não. E agora saiu essas 7 cores que saiu, loucura! Loucura mesmo, ou seja, trouxe agora 7 cores, o verde, o amarelo, o laranja, vermelho, o roxo, eu estava a pensar em ti, roxo, azul e prateado. Foi colocado então, não era de esperado por menos, o novo processador M1. Especulava-se até que que a Apple pudesse trazer uma nova versão do M1. Falava-se muito no M1X, que trouxesse ali um upgrade nas versões Pro. Por exemplo, se fosse apresentado um iMac Pro ou numa versão que viesse do MacBook Pro, que fosse colocado então este M1X. Não houve referência, não houve nada nesse sentido. Toda a apresentação, todo o evento foi tudo em volta do M1. Então aí foi exatamente o M1 que eles colocaram neste iMac, que já traz todas aquelas melhorias consideráveis, tanto na rapidez como na GPU, como eles já tinham mencionado no iPad Air, no Mac Mini, nos iPhones, ou seja, nos iPhones não, que os iPhones ainda é o A Bionic, mas por exemplo no iPad, no MacBook Pro e no Mac Mini, quando foi apresentado o M1, aquela coisa dos 50 vezes mais rápido, não sei o quê, do GPU mais rápido, não sei o quê, ou seja, ali os valores não fugiram nada diferente do que aquilo já tinha sido apresentado no ano passado nestes 3 dispositivos que ainda agora tinha falado. O design traz então uma espessura, mantendo aquelas rebordas quadradas, traz então uma espessura de 11.5 mm, com margens mais reduzidas à volta da tela, mas que trouxe um queixo, infelizmente,
ao estilo da linha antiga. Mas acho que já virou quase uma espécie de A gente, marca. pelo aquilo que a gente viu na apresentação, foi colocado agora ali, junto naquela zona do queixo, toda esta estrutura do M1, com aquelas duas ventoinhas, uma em cada lado, bem pequeninas, e é toda agora ali, enquanto que aquilo antigamente estava distribuído, eles mostraram mesmo na imagem, que estava distribuído pela tela toda, ou seja, toda a tela, ou seja, nas traseiras da tela, onde estava toda a carcaça, Sim. todo o conteúdo do Mac, estava distribuído pela Toda a carcaça, toda a carcaça. E ali não, ali criaram então um espaçamento autêntico, agora aquilo está muito livre lá dentro, criaram então aquele módulo lá em baixo, onde está colocado o M1 e todos os componentes e circuitos, com aquelas duas ventoinhas de lado, e se calhar por causa disso é que mantiveram aquele queixo, mas é estranho, se eles quiseram mudar o design, eles terem mantido aquele queixo tão comprido como, quer dizer, eles deram uma reduzida ali nas margens, poderia até ser um bocadinho melhor. Sim. Para dar mais um estilo de 2021, mas ainda assim reduziram, não foi muito, mas reduziram. Agora aquele queixo ali em baixo é que realmente ninguém, visto que há um design novo, estava-se toda à espera que, sei lá, pusessem uma coisa mais fininha, mas não está feio, não está mal, mas acho que podiam, já que mudaram o design, também terem trabalhado nesse sentido. E é um aparelho a pesar menos de 5 kg, ou seja, aquilo quase dá para pôr debaixo do braço e levar para qualquer lado. Não é assim uma coisa muito pesada. Foi implementado um conector magnético com um cabo já em malha, para evitar se calhar entrelaçar ou enrolar-se. Sim, partir. Mas foi interessante eles terem posto esse sistema magnético, que acho que é um MagSafe, né? Que é aqueles que eles chamavam-se nos Pros, e que agora como é que safe que eles agora colocaram nos iPhones para carregamento sem fios, justamente criar um sistema, quer dizer, aquilo como o iMac é uma coisa que é para pôr numa mesa, às vezes, sei lá, um animal, uma criança que está a passar por trás da mesa, puxar leva o ecrã, só sai o cabo. Sim, por cima estamos a falar de uma coisa que pesa menos de 5 kg. Aquilo vai-se no instante. Se fosse um cabo fixo, preso, quer dizer, vai dava... ecrã, vai toda a gente. Ia tudo. Ia toda a vida. E aliás, este sistema já tinha sido tão bem falado, e na altura toda a gente se questionou porque é que eles tinham retirado este sistema. Pelos vistos, agora arrependeram-se e voltaram atrás. E finalmente agora neste iMac pelo menos já puseram este sistema magnético, salvaguardando também o dispositivo. E ficou giro porque colocaram até mesmo os tons do cabo a condizer com ali na cabeça, né? Não, na cabeça, no intuito todo o cabo. Se reparares, o que foi usado de exemplo foi o roxo, o meu preferido, claro. Aquela parte do entrelaçado do tecido do fio também tem tons branco e algumas bordas, algumas linhas do mesmo tom do equipamento, então ficou muito giro ali a nível do... Pronto, a nível de tela, contamos com uma tela 4.5K de retina de 24 polegadas, ou seja, eles não criaram outros tamanhos, aquilo é só aquele único tamanho, o que 24 polegadas para trabalhar, seja em streaming, seja noutra coisa qualquer, um trabalho da escola, um trabalho da empresa, algo do género, chega perfeitamente. Para além das 24 polegadas, trouxe a gama P3 com mais de 1000 milhões de cores e 500 nits de luminosidade. Justamente também foi colocado um melhor revestimento anti-reflexo para facilitar a leitura, o que era muito bom, porque eu lembro que os modelos antigos, não sei se no iMac ou nos outros, mas acho que era mais no iMac, que continha muito reflexo e bastava, por exemplo, ter um candeeiro aceso ou uma coisa qualquer que dá aquele reflexo. Era impossível de ver, então eles fizeram aqui um melhoramento. Vamos ver até que ponto se é efetivo ou não, e se de facto se a teoria passa à prática, e se de facto isso aí foi melhorado ou não. Foi outro destaque, foi a implementação da câmara frontal 1080p Full HD. Finalmente, que a gente bem sabe que as câmaras, apesar de serem 720 nos Macs, era horrível. Toda quadrada, toda pixelada, ou seja, aquilo foi uma porcaria autêntica. Ou seja, eles não só dobraram a qualidade, passando de 720 para 1080, como a imagem vai ser toda processada pelo próprio M1, onde agora capta mais luz e aumenta ainda mais a definição da imagem. Foi melhorado consideravelmente a qualidade dos microfones, neste caso
dos 3 que foram colocados no Mac, com uma qualidade de estúdio e com a tecnologia beamforming que ajuda os microfones a eliminar o ruído de fundo, dando prioridade à voz. Também foi colocado um novo sistema de áudio, que este aqui é que ficamos a babar porque a gente viu na apresentação como é que aquilo estava a ser trabalhado. Foi então colocado este sistema novo de áudio, que são 6 colunas, em que 4 delas são woofers, né? São os subwoofers, que são acompanhados depois de dois tweets de elevado desempenho para um resultado mais nítido e poderoso. Isto aqui vem acoplado com um sistema force cancelling, que é para melhorar então os graves e não tendo aquela vibração, para não criar aquela distorção. Sim. E depois faz aqueles tweets que é justamente para criar toda aquela envolvência, tirar, se calhar trabalhar ali mais nos médios e nos agudos, para quando o volume for lá para cima não criar, por exemplo, nas notas agudas, não criar aquela coisa de dar aquele apito nos ouvidos. Sim. Né? Estes altifalantes estão agora compatíveis com um áudio espacial com qualidade de estúdio para vídeos que tenham a tecnologia Dolby Atmos, e pela ênfase que eles deram a todo este sistema de áudio que foi acoplado, que eles até mostraram em tempo, não é em tempo real porque aquilo deram em vídeo, mas mostraram como é que aquilo estava a ser trabalhado. Foi colocado então naquela parte de baixo. Sim. Na tal parte do queixo, ou seja, o queixo pelo visto está ali para tapar tudo e mais alguma coisa. Foi colocado ali, e a forma como aquilo eles estavam a trabalhar em sintonia, e fizeram tanta ênfase em relação àquilo, estou para ver o que é que vem dali. Sim, ainda falaram que era o melhor tipo de som que existente até algum Mac alguma vez tinha sido lançado, seja de imagem, de som, aliás, eles fizeram e de microfone, que era a melhor webcam que tinha sido lançada até hoje, tinha sido colocado o melhor sistema de som que tinha sido colocado até hoje, que tinha sido colocado os melhores microfones que tinham sido colocados até hoje, ou seja, teve essas 3 menções. Eles puseram toda a carne no assador neste iMac, ou seja, eles puseram mesmo tudo do melhor que eles tinham neste novo iMac. Por fim, a cereja no topo do bolo é que o iMac, mediante a sua cor, aquela cor que a gente comprar, faz-se de acompanhar de um teclado, de um rato e de um trackpad também da mesma cor a condizer, ou seja, se a gente comprar a cor laranja, o rato, o trackpad e o teclado também vêm em cor laranja, ou seja, faz-se de acompanhar dessa situação. Traz agora teclas especificamente para o Spotlight, traz teclas para os emojis, funcionalidades para o ditado e uma tecla também para não incomodar. E pela primeira vez no Magic Keyboard, quando eu vi aquilo, fiquei mesmo a babar. E não sei se aquilo só dá para, mas sendo o Magic Keyboard é capaz de dar para outros dispositivos. Se vai dar só para o iMac, ou se dá, por exemplo, se a gente que tem um Mac Mini, se a gente quisesse usar lá, se vai dar. Sendo aquilo Magic Keyboard é capaz de ser possível. É que agora traz a função Touch ID, ou seja, já estamos a falar de 2 aparelhos que têm o Touch ID. Será que isto quer dizer alguma coisa? Ou seja, foi colocado o Touch ID no iPad Air, que é aquele que eu tenho, que não trazia. Foi colocado agora no teclado o Touch ID por conta do iMac. Quer dizer, já estamos a ver... Se calhar é um presságio do que vem para aí nos novos iPhones, talvez. Talvez, quem sabe. Eu por acaso fiquei com a pulgazinha atrás da orelha e acho que este já está a falar muito do Touch ID, em consonância também com o Face ID, poderem trabalhar ali juntos, quem sabe o que é que poderá vir dali ou não. Então, quer dizer, tanto esta referência à volta do Touch ID, realmente, conforme tu disseste, pode ser um presságio do que possa vir agora em setembro, outubro, para os novos iPhones. Este daqui, não só este Touch ID que colocaram no Magic Keyboard, não só vai servir para o desbloqueio, né, como também para pagamentos, usando o Apple Pay e downloads das apps. Quando a gente baixa um aplicativo na App Store no Mac, aquilo tem que se confirmar e é usado nos nossos iPhones. Aquilo é com o Face ID, neste caso com o Touch ID, e eu vejo isso aqui pelo iPad Air,
que é mesmo que tem que se confirmar ali para fazer então a confirmação daquilo que a gente vai fazer. Bem, e falando dos preços, que é aquela parte que ninguém tem interesse, porque falando da Apple a gente já sabe como é que funciona, são os preços sempre bué astronómicos. A versão base, de 8 GB de RAM com 256 GB de ROM, ou seja, de memória interna, que traz apenas duas portas Thunderbolt / USB 4, por aquilo que me pareceu, parece-me ser uma tecnologia nova, que traz maior rapidez e ainda maior velocidade na transmissão de dados, e que traz o Magic Keyboard simples, ou seja, sem aquelas funções todas que ainda agora tinha referido, que não traz o Touch ID, não traz nada dessas coisas. Sai mesmo os rebotes coloridos. Ou seja, que só traz mesmo aquela versão capada, simplesinha, só mesmo qualquer coisa. Estamos a falar de uma versão de 1.499 €, pelo menos aquilo que foi anunciado aqui na Apple de Portugal. A versão do meio, que é aquela que começa a ser mais interessante pelo complemento que traz, mas não no preço, que a gente já sabe como é que é. A versão do tom do meio mantém a mesma os 8 GB de RAM, com os mesmos 256 GB de ROM, ou seja, memória interna. E aqui é que as coisas depois mudam. Traz as mesmas duas portas Thunderbolt, que eu ainda agora tinha referido na outra versão base, mas traz mais duas portas USB 3, ou seja, não, estas aqui é 3. As 4 é da Thunderbolt. Ou seja, eles aqui fizeram uma divisão. Duas foi para o USB Thunderbolt, é USB 4, e as outras duas USB 3. Baixaram ali a velocidade e puseram o USB 3, porque a gente já sabe que é o 3.1, que é aquela extremamente rapidíssima. E então aqui também traz um adaptador que eles falaram no anúncio, que é o adaptador de alimentação, que traz uma espécie de uma caixazinha do tamanho daqueles carregadores dos nos MacBooks, que é aquela caixa enorme. E que nessa caixazinha tem uma entrada Ethernet gigabit, ou seja, para até 1000 megas de download, em que, ou seja, foi aquilo para cá foi muito bem pensado. A mesma caixa que passa a corrente para alimentar o iMac já também alimenta a internet. Tem ali também internet para dar ou seja, a função. Evitaram de estar ligado diretamente ao ecrã principal, deixaram um pouco mais justamente para criar espaço. Já porque a tela, como é uma tela fininha de 11.5 mm, como eu tinha falado, e para não ter mais uma porta, e a gente sabe que a porta Ethernet ocupa bastante espaço em qualquer dispositivo, ou seja, qualquer complemento é sempre uma dor de cabeça para as marcas. Eles assim aliviaram essa parte dali, para não ter mais uma porta lá, e criaram uma coisa que já tinha mesmo que existir, que é onde passa a corrente do dispositivo. Criaram ali então uma porta gigabit, que só se encontra nesta versão de base e na última que eu vou falar agora a seguir, mas não se encontra na versão base. E o Magic Keyboard também já traz então o Touch ID, que a versão base não traz, e aqui já estamos a falar então de um preço de 1.719 €. Trocos. Já a última versão traz tudo aquilo que ainda agora falei da versão do meio, excepto que o disco interno, ou seja, a memória interna, em vez de ser 256 GB, traz 512 GB, e o preço é nada mais do que nada menos, quase 2.000 €, estamos a falar de 1.949 €. Peanuts. Trocos. A gente gostava de ter disto, mas porque a gente também já foi tentor de um all-in-one, que tinha tudo acoplado e era um computador da HP. A gente sabe bem as vantagens. De ter um all-in-one, mas estes preços não se põe em causa tudo aquilo que foi apresentado. Estamos a falar aqui de uma tela 4.5K, um novo webcam com um sistema de som que vai ser brutal, quase para rachar a parede. Estamos a falar de as últimas tecnologias que poderiam ser implementadas, estão aqui, e isso não se põe em causa. Mas o que é que tu achaste não só desta apresentação, mas depois no fim em relação a estes preços? Então, os preços, como sempre, são salgados. Voltando um bocadinho atrás, agora já se percebe o porquê de lançarem o iPhone 12 roxo, porque uma das cores que foi do o iMac roxo. foi o roxo, então se calhar eles estão naquela de vamos fazer um conjunto. O computador é simplesmente lindíssimo, seja em qualquer das cores. Parece mesmo um objeto ali de decoração. É tão bonito que as bordas quadradas, a condizer com o teclado, dá vontade de ter um de cada cor.
fazer coleção. Mas realmente os preços são muito salgados. Mas se calhar para o tipo de aparelho que é, também não é um aparelho propriamente pensado, ou não será esse o público-alvo deles, o público comum. Sim, não, isso é mais para empresas, para Quem edita vídeos, até mesmo pela aposta a nível do som, da imagem. Acho que o público-alvo é um público mais para a área profissional. Claro que eles ali na apresentação deram imagens de pessoas em contexto familiar e não sei o quê. A fazer videoconferências. Eles colocaram vários cenários. Colocaram a nível pessoal, colocaram até miúdos a fazer trabalhos escolares, como também colocar a nível... Vimos ali pessoas a nível de trabalho mesmo, numa empresa, a fazer reuniões, a fazer ali projetos. Eu acho que o público mesmo, alvo final, será mesmo para quem usa o computador para um intuito profissional, mas qualquer pessoa fica tentada a ter. É porque aquilo acaba por ter ali o melhor de todos os mundos num só dispositivo. E isto é que eu gostei. Tu viste o pormenor na apresentação em que a pessoa começava um e-mail no iPhone e terminava no computador. Sim, eles fizeram muito essa ênfase de uma maior integração entre o iPhone e o Mac, podendo até eventualmente, ao mesmo tempo que está a tocar a chamada ou a receber uma mensagem no iPhone, imediatamente aparece na tela do coisa, eles focaram-se mesmo nisso, que é para manter a concentração da pessoa. Ou seja, se a pessoa está no iMac a fazer um trabalho que exige alguma concentração e de repente se apercebe que o telefone está a tocar, para não estar a parar o que está a fazer e ir ao telefone e ter que interagir com o telefone, acaba por ter toda essa experiência ali. Ou se eventualmente está a fazer uma coisa no imediato ali no iPhone, num texto qualquer, também se reparaste nessa parte, que alguém que estava tipo a montar um texto, que queria passar aquilo para um e-mail, a pessoa abre o aplicativo do e-mail no Mac e cola o texto que acabou de copiar ali no iPhone. A fluidez da abertura também das coisas. Notas que abre várias abas assim ao mesmo tempo. Eles fizeram a referência de abrirem 3 ou 4 aplicativos ali na dock, a forma instantânea como as coisas abriram e sem haver algum tipo de sacrifício por parte do processador. Ou seja, ali a ideia também foi fazer jus à potência que o próprio processador M1 tem. Ou seja, foi como tu disseste, aquilo é um dispositivo pensado para um público específico, não é para toda a gente, porque conforme falámos, os preços não são convidativos para tal. Apesar que a gente sabe que se calhar na América as coisas funcionam de forma diferente. Eles também têm a questão do Apple Card. Sim. Que dão aquela questão do cashback, que dão a facilidade de poder pagar em várias prestações sem juros. Ou seja, isso parecendo que não, acaba por ser um incentivo à pessoa poder comprar sem ter que pesar muito na carteira, podendo pagar em várias vezes, usando até o próprio cartão deles para essa situação. Nós, cá em Portugal, infelizmente como não temos, estamos um bocado reféns dessa situação. Prontos, em relação ao iMac, é de babar. Vamos também ver as primeiras análises para ver como é que eles se comportam, se o som realmente é tudo aquilo que a gente viu. Se pensar, quem sabe, ver um sorrinho ali, daqui a 20 anos, uma retina ali, assim vai. Não, mas por acaso a gente tem o Mac Mini e tudo aquilo que ele já oferece. Sim, para o uso que nós temos. Para o uso que a gente tem. Apesar que é engraçado, que o Mac Mini fez-nos sentar mais vezes no computador do que aquilo que era antigamente. Sim, a minha vida era toda no telefone e às vezes tem coisas que... E já mesmo no Mac Mini a gente vê toda essa integração de às vezes qualquer coisa que estamos ali, o AirDrop, que é aquela maravilha que a gente também sabe, a gente já, mesmo assim já tira bastante partido daquilo. Já, por exemplo, ainda agora estes dias eu estava lá no Mac Mini e o telefone começou-me a tocar e apareceu-me logo o pop-up ali no Mac Mini a dizer que estava um número de ligar, que eu podia atender por ali, se eu tivesse os AirPods ou uma coisa qualquer ali no imediato. O último dispositivo que foi apresentado, que também já havia rumores nesse sentido e que já há muito que se especulava nesse sentido, foi então um novo iPad Pro. E ele então por fim foi apresentado em duas versões, ou em 2 tamanhos. No tamanho de 12.9, que é aquele que eles fizeram mais referência porque é aquele que traz mais tecnologia face ao irmão mais pequeno.
que então trouxe então, e aí que eles fizeram muita referência à tecnologia dos mini LEDs, que era uma coisa que já há muito se falava que poderia trazer, porque esta tecnologia vai permitir ter uma melhor qualidade de imagem, mas com um custo de produção inferior, ou seja, não só mantens o mesmo padrão de exigência, de qualidade, mas a nível de produção e no custo depois do aparelho, sai mais barato para a empresa. Claro que a gente pensava que isso depois não se reflete depois no dispositivo em si, ao consumidor final, claro. Mas isso é outra pregação. Traz agora 10.000 pixels, com um brilho máximo até 1600 nits, que esses 1600 nits é de referência ao XRD, não, como é que é? XDR, XDR exatamente, ao XDR, porque, salvo erro, aquilo em produção normal, ou no uso normal, é até 1000 nits. E ali depois com o XDR no máximo é que aquilo vai até aos 1600 nits. Ao contrário dos 600 nits do irmão mais pequeno, o 11 polegadas, ou seja, já aqui estamos a ver já duas tecnologias, um conjunto de tecnologias que é diferente de um para o outro. A cena dos mini LEDs, os mini LEDs traz no 12.9, não traz no 11. Sim. Traz o XDR no 12 que não traz no 11. O brilho também é inferior o brilho é inferior do 11 para o 12.9. Também na versão 12.9 temos então aquilo que agora estava a falar, a tela líquido retina XDR, que é o que traz no 12.9, que o 11 só traz a líquido retina, não traz o XDR, que traz então uma melhor experiência do HDR, ao contrário do 11 polegadas, que apenas traz a retina líquida sem o XDR, que era o que agora estava a falar. Ambas, por acaso os dois trazem igual, trazem uma taxa de atualização de 120 Hz, que é aquilo que a gente espera que os próximos iPhones finalmente possam trazer, que é a taxa de atualização 120 Hz com a tecnologia ProMotion. Foi também implementada a tecnologia 5G. Estava-se à espera que eles até falassem muitas vezes de 5G, que até virou meme, da quantidade de vezes que eles falaram 5G quando foi o anúncio dos iPhones 12. Sim. Aqui falaram algumas vezes, não assim tanto, mas falaram da velocidade que aquilo é capaz de trazer, até deram um exemplo de o homem estar no barco no meio ali do rio e ter a velocidade à bruta sem ter que estar preocupado se está com a rede, se não está com a rede. Vamos ver se isso na prática... Isso depende sempre das antenas, a gente bem sabe como é que isso funciona. Mas esta tecnologia 5G então vai ser implementada na versão celular, ou seja, naquela que vai permitir ter o cartão SIM, que não é um cartão SIM físico, é o eSIM, que é aquele digital que a gente já bem sabe. A nível das câmaras, mantém-se então as câmaras Pro na parte de trás, que é de 12 megapixels da para a grande angular e de uma de 10 megapixels para a ultra grande angular, mantendo também o sensor LiDAR, que já trazia na antiga versão, e uma câmara frontal que eles fizeram alguma referência, não só por causa desta questão da pandemia, que a pessoa usa muito os iPads para videoconferência, videochamada, mantendo então a câmara de 12 megapixels do ultra angular, para então ter um enquadramento mais central, para tirar fotos, para ver imagens em realidade aumentada, tirando partida então do sensor LiDAR, e fazer então as tais videochamadas que ainda agora há pouco estava a mencionar. A porta USB-C mantém-se, que é uma porta Thunderbolt que permite um alto desempenho e rapidez na sua transmissão de dados e ligação até monitores com qualidade 6K, ou seja, para fazer entrar para a passagem de um para o outro, permite até monitores com qualidade 6K. Falando ainda de conectividade, ambos trazem um Wi-Fi 6. Pronto, em traços gerais foi isto que foi falado na linha do iPad Pro, coisas que por acaso já tinham sido faladas em rumor. Há claramente um desfazamento entre a versão 11 para a versão 12.9, em que retiraram várias coisas do 11 para manter no 12, que é aquela versão mais cara. E agora, mais uma vez, falando nos preços, que é aqueles aqueles que vai lá bater nas cucuias. Então, na versão, vamos por partes, que isto é um bocado complicado, porque esta aqui tem várias versões de memória interna, tem a versão Wi-Fi e a versão celular, ou seja, estamos aqui, isto tem que ser com calma. A versão 11 polegadas vai desde os 909 euros,
seja, isto os preços que eu vos estou a dar é os preços para Portugal, ou seja, para Portugal e para, entre aspas, países da Europa, que usem a moeda. Pode ter uma variação ou outra. Vai haver ali sempre uma variação. A gente sabe que em Portugal, por exemplo, face à Espanha, tem sempre mais 20 euros nos preços. Sim. Por conta daquele imposto que a gente bem sabe. Mas pronto, os preços mais ou menos rondarão isto. A versão de 11 polegadas vai desde os 909 euros para a versão base de 128 GB de ROM, de memória interna, e versão Wi-Fi, ou seja, é a versão mais simplificada. Então, nos 909 euros, esta versão mais base. E vai até à versão topo, que é 2.289 euros, que tem de memória interna 2 TB, e esta foi uma novidade também, que eles não tinham, acho que era... 512. Não, nos Pros, na linha Pro já tinha acho que até 1 tera. Tinha um de 1 tera, sim. E eles então fizeram esta referência, criaram então esta versão de 2 TB, já muito pedida, até já se pede isso, não digo 2 TB nos iPhones, mas já se pede pelo menos a versão de 1 tera, porque pelo visto é muito pedido e muito usado. Então nesta versão mais completa da linha do iPhone 11, do 11 polegadas, do iPad, exatamente, do iPad Pro, temos então 2.289 euros para a versão de 2 TB de ROM para a versão celular, ou seja, isto vai desde os 909 até à versão mais completa, já com um celular, 2.289 euros com a versão de 2 TB de ROM. Já a versão mais completa, que é aquela que tem todas as tecnologias, que é a 12.9 polegadas, vai então desde os 1.229 euros na versão base de 128 GB de ROM, ou seja, de memória interna, com a versão Wi-Fi, até aos 2.609 euros na versão 2 TB de ROM na versão celular. Posto isto, preços e tudo aquilo que foi apresentado, é muito dinheiro. Tendo nós um iPad em casa e sabendo aquilo que ele é capaz de entregar, imaginemos o Pro. Já muito especula que o Pro a médio e longo prazo um dia poderá ser um substituto do computador, por tudo aquilo que entrega, por tudo aquilo que ele faz, todo o desempenho que ele tem. O que é que te pareceu tudo isto que foi apresentado aqui? Lá está. Estamos a falar de outro equipamento que novamente tem um público-alvo diferente, e se notares na apresentação do iPad, eles pegaram vários donos daqueles aplicativos, né? Os desenvolvedores de diversos aplicativos diferentes, desde um na área de jogos até um na área de áudio-vídeo, de produção mesmo de conteúdo, e para eles darem o parecer acerca do último, da versão 12, da 12.9. E lá está, estamos a falar de outro equipamento que, para tirar partido de tudo que ele oferece, é um público-alvo muito específico. É um público-alvo mesmo para uso na área mesmo de produção. Eles até deram um exemplo de arquitetos e engenheiros que utilizam a realidade aumentada para fazer os projetos em 3D. E até tinha lá um exemplo da montar até uma mesmo ponte. Para músicos, por exemplo, que usam... Tinha um também a utilizar, a fazer e a mexer na partitura e tudo. Com o Apple Pencil ali poder... Sim, tinha o desenvolvedor dos jogos, de um jogo muito conhecido, pelo que eu entendi, que está no arcade. É um desenvolvedor de um jogo. Então assim, vai ser mais... E tem o produtor de cinema, visto que o Promenor tinha um lá a fazer a vista. Então assim, é um equipamento muito caro, ou seja, estamos a falar de entre ali já começar a rasvés nos 1.000 euros. A versão base é um valor muito alto para um equipamento, ou seja, não estamos a falar de um telefone que tu leva contigo, ou seja, é uma utilização muito específica. Então tem que ser mesmo justificável para aquilo que vai ser utilizado. Então assim, esse é daqueles aparelhos muito bons, top, lindo, maravilhoso, como tudo que a Apple faz. Mas para o meu bolso, ou seja, de todos que foi apresentado, este se calhar é o que fica para mim no último da lista que eu compraria. Não, eu vou-te ser sincero, é o que tu ainda agora acabaste de dizer, a linha Pro é justamente para um público específico e para um público coisa, porque eu pego, por exemplo, no meu, que é o AirPad que foi apresentado no final do ano passado, o 2020, é um novíssimo, que já vem com o M1 e já se encontra no mercado por 500, 600 euros. Ou seja,
entrega a mesma potência, claro que não tem todas estas coisas que ainda agora acabámos de mencionar aqui, mas entrega desempenho, entrega as últimas tecnologias, entrega tudo e mais alguma coisa por um preço bastante mais atrativo, que aí sim pode ser usado se calhar por qualquer membro da família sem ter que estar a gastar fortunas. E é o que tu disseste, o iPad Pro acaba por ser à imagem do que é o iMac. São produtos para públicos muito específicos, apesar de eles quererem montar a tese de que isto pode ser usado para qualquer um, e de facto pode ser usado, mas olhando depois para os preços, não podemos esperar que isto seja realmente para toda a gente. Isto tem que ser usado para determinados contextos, ou seja, tem que ser determinados contextos, determinadas pessoas, para determinadas situações. Sim, não vamos colocar um iPad Pro na mão de uma criança para andar ali a ver vídeos do YouTube, não faz sentido. Ou para mandar um e-mail. E até mesmo na apresentação em si já nota-se que eles fazem essa separação. Enquanto o iMac colocaram vários cenários, desde a utilização de miúdos até pessoas no escritório, esse iPad em específico, se reparares em toda a apresentação, todo o comentário e toda aquela apresentação que eles fazem da utilização, sempre foi com o público a nível profissional, seja desenvolvedores, criadores, engenheiros, diretores de imagem, produtores musicais, ou seja, foi todo voltado mais para esse cenário profissional, até que colocaram vários trechos e comentários dessas pessoas. Então, assim, é um aparelho mesmo que não é para qualquer um e não é aquele que a gente coloca na mão de uma criança ou para uso comum, como nós fazemos agora, para ver um e-mail, jogar ali um jogo, escrever umas notas, ou seja, é para um uso muito, muito específico. Então, para quem precisa e quem usa isso como ferramenta principal de trabalho, talvez o valor justifique para aquilo que entrega. Para o uso doméstico comum, se calhar não seja válido, não justifica o preço. Prontos, estas foram as apresentações. Qual é o balanço que tu fazes de tudo aquilo que foi apresentado? O que é que tu achaste? O que é que te assim, despertou mais a atenção? O que é que tu achaste da apresentação assim num todo? Já sabemos que estas apresentações que eles têm adotado desde que começou a história da pandemia, de forma virtual, assim toda cinematográfica, tem tido comentários positivos como negativos, mas eu vibro sempre a cada keynote que eles fazem com uma qualidade extraordinária. Mas qual é o balanço que tu fazes? É que nós ficamos logo com a expectativa do que é que vai vir a seguir. O balanço assim, final que eu faço, pronto, sendo agora fanboy ou fangirl da Apple, tudo que eles apresentam dá vontade de ter tudo, mas assim, olhando friamente de tudo que foi apresentado, se calhar as coisas que mais destaca e que possivelmente ou quase certamente irei adquirir, sem dúvida, será a Apple TV, a nova. E possivelmente pela finalidade que pode vir a entregar, vai ser os AirTags. Acho que também, para mim, ficámos a babar, tal como falámos no iMac. Sim. É pena realmente os preços que coisa, mas sem dúvida também estou como tu, se calhar destaco isso, e talvez a questão também do Apple Podcast, sim, de subscrição, por causa da minha produção da produção em si, mas em forma geral foi bastante positivo. Foi até surpreendente, porque eu não estava sinceramente à espera que apresentassem tanta coisa. Sim, e não é comum apresentarem, e foi rápido. Tanto a transição de uma para outra foi super rápido. Eu estava a tirar notas e eu nem estava a conseguir acompanhar, porque eles estavam, entre aspas, a vomitar tanta informação cá para fora que eu nem estava a conseguir dar conta das notas daquilo que estava a ser apresentado, mas foi com uma intensidade e foi surpreendente realmente pela quantidade, porque eles normalmente, em média, em cada produto que eles anunciam, demoram cerca ali de 20 minutos, sendo que cada keynote que eles fazem assim de modo virtual é 1 hora. A 20 minutos estaríamos ali a falar ali de 3 lançamentos, não mais do que isso. E, no entanto, foram ao todo, sei lá, uns 5, 6 coisas que eles falaram ali de uma forma ritmada, frenética. Foi surpreendente, não estava mesmo à espera que tivesse sido
tivesse sido lançado e tivesse sido falado assim tanta coisa e tivessem feito referência, voltaram a fazer referência à questão de estarem a trabalhar para até 2030 ter tudo 100% renovável, energias renováveis, dióxido de carbono nível 0, seja tudo o mais ambiental possível. Fizeram várias vezes essa referência. Fizeram essa menção também até mesmo a nível da produção até dos novos equipamentos, a nível de reaproveitamento de alumínio. Sim, fizeram essa menção. Aliás, a cada produto que eles mencionaram, no final mostravam sempre um quadro do que tiraram. O que é que tiraram e qual é a idealização deles para cada produto referente ao modelo base que eles têm, que é trabalhar até 2030 para ter tudo 100% clean, como se costuma dizer. Sim, e também, de uma certa forma, essa apresentação deixa também ali uma pulguinha atrás da orelha da apresentação que vai vir agora para o final do ano. Se reparares, a Apple se reinventou a nível das cores e Sim. a nível do Hello coloridos, da gama Hello. Então, se calhar eles vão sair um bocado mais daquela rotina de ter sempre cinza, branco, preto e ter ali mais cor, trazer uma aposta assim mais colorida. Essa de certa forma também sempre foi muita visão do time. O time até por conta do estilo de vida dele, pelos gostos que ele tem, por tudo aquilo que é o dia-a-dia dele, essa também sempre foi a visão dele, que era trazer inclusão de tudo. E não sei se tu reparaste, as apresentações que as fez, tivemos lá desde uma pessoa negra, tivemos mulheres, tivemos uma pessoa de origem que eu não sei se era indiana, que tinha até aquela chamada burca, né? Não é burca que se diz que na cabeça? Eu não sei o nome. Não sei o nome daquilo, pronto, que tinha isso na cabeça. Ou seja, a diversidade. Isso eu chamo-me a atenção, a diversidade que eles usaram, pondo uma pessoa diferente em cada, não sendo o homem branco, hétero. Ou seja, e não ser só ele a falar de tudo, ou seja, de cada aparelho, de cada coisa que foi apresentada, foi alguém responsável da área. É tanto que quando fazia essa transição, por exemplo, teve aquele rapaz, parece-me de origem indiana, que teve a falar mais da área do som, a nível da câmera. Quando foi para falar da parte da imagem, já foi aquela outra senhora. Então, de cada área específica, teve quem percebesse da coisa para explicar ao pormenor o que aquele equipamento traria e entregaria. E agora é ficar expectante. Agora temos em breve a WWDC, onde poderá ser falada a questão do Apple Car e da questão dos óculos, que já há muito tempo que se fala. A gente bem sabe que é um evento para desenvolvedores, que é nesse tipo de evento onde é que eles mostram coisas tipo protótipos ou ideias que eles têm para o futuro. Vamos aguardar para ver o que é que aí vem. Agora, fazendo realmente um balanço mesmo para finalizar, fiquei bastante entusiasmado com tudo, surpreendido, também triste com algumas situações, nomeadamente com os preços de algumas coisas que foram apresentadas, mas pronto, isso já sabemos que é a marca da Apple. E pronto, esta foi as notícias sobre a Keynote, os lançamentos que foi feito no dia de hoje, que está a ser gravado hoje, a dia 20 de Abril. Foi mesmo no evento, isto é mesmo o rescaldo. Trouxemos as novidades fresquinhas, e agora é só mesmo o tempo de editar isto e lançar isto o quanto antes, para vos dar a conhecer um balanço em traços gerais do que é que foi apresentado. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez vos peço que possam pôr um like se a vossa plataforma de podcast permitir o fazer, possam passar no link que eu deixo na descrição, que reencaminha para o iTunes, né? Para o Apple Podcast, onde está o meu podcast, para vocês possam pôr uma avaliação de 5 estrelas, fazer um comentário, que é exatamente isso que ajuda este canal a ser divulgado e ajudar a crescer. Quero agradecer estes largos minutos que vocês dispensaram para ouvir e que possam estar cada vez mais presentes e estarem sempre por dentro das tecnologias, que é esse o verdadeiro conceito deste podcast. Da minha parte é tudo. Não sei se queres despedir. Eu só quero dizer obrigada.
E espero estar aqui presente mais vezes para falar da tecnologia e daquilo, da paixão, né, que a gente tem por isso, e pedir para vocês também, ou seja, fazer um reforço. Deixem o like, comentem. Se tiverem algum conteúdo específico ou algo específico que queira que seja trazido a esse podcast, mandem mensagens, comentem, que nós também faremos. Beijos e abraços. Até ao próximo episódio. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste episódio, passem na iTunes Store e avaliem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto isento e livre de tendências, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.